Olá meninas e meninas que lê, eu sou o Tico Fartelli, este é o canal Menino que Lê. Nós estamos aí na sexta-feira, véspera de um fim de semana. Você vai poder descansar, você vai poder pegar aquele livro que está parado do lado da sua cama, na mesinha de cabeceira. E, aliás, eu quero até perguntar isso pra vocês. Dá uma pausinha aí no vídeo, escreve aí embaixo qual que é o livro que você está lendo no momento, que eu estou muito interessado em conhecer novas literaturas e talvez eu não esteja lendo esse livro simplesmente porque eu ainda não o conheço. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um conto e para falar disso a gente tem que voltar um pouco no tempo, porque o ser humano ele sempre foi muito ligado à questão da comunicação. Antigamente a comunicação era muito mais oral. Na Grécia Antiga, por exemplo, a gente tinha o Sócrates, né, com seus diálogos. Esses diálogos eram basicamente orais. Existia a retórica também que preparava esse orador para que ele pudesse ter um bom uso da linguagem, um bom uso da palavra e convencesse o seu interlocutor. Tudo tem a ver com essa fome de comunicação que o ser humano sente. Com o tempo surgiu o papel, o alfabeto, formas de se colocar essa história no papel e com isso a gente passou a depender menos da memória das pessoas que contavam as histórias. Mas por que eu falei tudo isso? Porque essa conversa, né, esse pequeno relato que a gente fazia uns para os outros na antiguidade, ele pode ser considerado o precursor das formas escritas mais curtas, como o conto. O conto ele é uma história mais concisa, mais enxuta. E vários autores já tentaram, né, fazer uma teoria do conto, alguns até foram bem sucedidos. E existem várias formas, vários critérios que você pode olhar e falar, isso é um conto. Tem gente que fala que o conto ele é uma narrativa menor que uma novela, que um romance. Tem gente que fala que um conto tem até um número certo de palavras ou um pequeno número de personagens. Eu peguei esses conceitos, resumi de certa forma e vou trazer para vocês pra gente falar um pouquinho sobre isso, vocês entenderem o que é esse tipo de narrativa. O conto ele geralmente tem três partes, que é a introdução, o desenvolvimento e o clímax. A introdução é a apresentação dos personagens, da narração, qual que é o tema da história. O desenvolvimento é essa ação, né, as falas, o que os personagens fazem, qual que é o papel deles dentro dessa narrativa. E por fim o clímax é um desfecho que dá um sentido para tudo aquilo que tinha sido apresentado antes. Geralmente um conto ele tem um espaço muito curto, bem delimitado. Por exemplo, ele se passa, sei lá, numa casa ou ele se passa numa cidade. Não há essa variação grande de lugares e locações, até porque é uma história bastante curta. A maior parte também se passa num período muito curto de tempo e de um dia para o outro, em algumas horas, porque geralmente você quer trazer o que aquela situação do momento significou na vida daquele personagem. A maioria dos contos é narrado em terceira pessoa, né, quando alguém conta essa história, que não é personagem, mas existem sim alguns contos em primeira pessoa e nesse caso, na maioria das vezes também há um narrador personagem, em que esse narrador participa ativamente ou não, como protagonista ou não da história. Fica a critério do autor. Por ser uma narrativa curta, né, a característica comum é ter de 2 a 3 personagens, são muito poucos personagens, até porque não tem tempo para desenvolver tantos personagens assim. A mesma coisa acontece com relação ao tema. Isso é uma coisa que é recorrente nos contos. Por ser uma história bem curta, né, bem rápida, você não tem tempo para ficar desenvolvendo arcos narrativos, deixando pontas soltas, fazer continuações. Aliás, é uma coisa que hoje em dia eu vejo muito, são livros de contos, que são ditos contos, que são vários capítulos ou continuações. Eu não sei se isso se enquadraria no conceito de conto. É importante realçar também uma outra coisa, que geralmente os contos eles trazem alguma lição ao final, assim. Não aquela moral da história de fábulas infantis, mas eles fazem você pensar, com toda a narrativa, né, da literatura, mas os contos por serem mais curtos, eles conseguem ir direto ao ponto e falar, cara, pensa sobre isso. E é isso que faz com que os contos se tornem parte tão importante da nossa literatura e trouxe pra gente nomes como Machado de Assis, Clarice Lispector, Luiz Fernando Veríssimo, Dalton Trevisan e outros muitos autores que trabalham com esse tipo de narrativa. Caso você se interesse por contos ou por literatura brasileira, eu vou indicar para vocês esse livro aqui, que é Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Ele tem realmente 100 contos aqui que são sensacionais, de autores renomados da literatura brasileira e que trazem você para esses pequenos mundos que eles criam durante as carreiras deles. Alguns podem escrever romances longos, mas quando ele escreve o conto, você pode saber, assim, é alguma coisa que toca bem fundo aquele autor e faz com que ele pare um tempinho para contar aquela história pra gente. Então é isso, pessoal, eu quero agradecer vocês por terem ficado alguns minutos aqui comigo conversando de literatura. No final de semana eu vou soltar mais um boletim literário com algumas notícias no IGTV. Se você ainda não me segue no Instagram, dá uma olhadinha lá, @menino-que-lê, e nas outras redes sociais também, @menino-que-lê, se você quiser. Vem com a gente. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para um monte de gente aí do seu círculo social começar a conhecer o Menino que Lê também. E eu desejo a vocês uma excelente semana,
boas leituras e lembre-se, somos todos meninos e meninas que leem.